Meus queridos pais do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Clareza Bíblica. Que bom tê-los aqui. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho para que você seja notificado de todos os vídeos novos que postarmos aqui. Diariamente estaremos postando vídeo para sua edificação. Se você não deixou seu like, deixe seu like, isso vai nos ajudar bastante. Se Deus falar contigo, compartilhe esse vídeo para que Deus fale com outra pessoa através do seu compartilhamento da palavra do eterno Deus. O texto que eu desejo ler com os irmãos está em Gênesis capítulo 14, versículos 14 e 15, que diz: Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou-os durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão os perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Há muitas lições que precisam ser extraídas desses textos para a nossa edificação, para o nosso alinhamento, lições que são confrontadoras, despertadoras, mas também direcionadoras. Perceba que Abraão é um tipo de pai espiritual, porque a Bíblia fala no versículo 14 de filhos de homens que tinham sido nascidos em sua casa e treinados. A Bíblia está falando dos servos de Abraão, daqueles que nasceram debaixo da sua jurisdição e também debaixo da sua paternidade. Automaticamente, Abraão é um tipo de pai espiritual dos seus criados, dos seus servos, e também aquele que os treina para a vida. Alguém chegou até Abrão dizendo: o seu parente Ló foi cativo. O contexto é que Quedorlaomer e os reis que haviam se aliado a ele se levantou contra os reis que se negaram a pagar tributo para Quedorlaomer. Quedorlaomer vitorioso leva grupos de pessoas cativos, e entre esses grupos estava Ló e a sua família. Perceba que Abraão não preparou os seus criados para ferir pessoas. Abraão não preparou os seus criados para ferir os seus irmãos. Abraão não preparou os seus criados para ferir os seus amigos. Quando você usa a sua paternidade espiritual para preparar pessoas vingativas, existem muitos pais espirituais preparando rebeldes, preparando homens não para peleja espiritual, para resgatar pessoas, mas para ferir pessoas. Pais espirituais que foram feridos e não foram sarados. E são instrumentos para preparar homens para ferir outras pessoas. Abraão não fez isso. Abraão poderia muito bem deixar Ló permanecer cativo, porque Ló havia deixado ele no capítulo 13 de Gênesis. Pelo contrário, Abraão era curado. Por isso que ele preparou homens para curar. Porque nós devemos ter consciência que Deus não nos enviou para ferir pessoas. Capítulo 3 de Marcos, versículo 15, Jesus enviou homens para expulsar demônios e curar os enfermos. Pais espirituais, sejam despertados. Preparem filhos para curar as nações. Preparem filhos para libertar as nações. Porque Deus te colocou como pai espiritual. Não foi para levantar um rebelde, um assassino. Deus te colocou como pai espiritual para levantar um profeta, para levantar um evangelista, para levantar um apóstolo, para levantar um pastor. Deus quer te usar como Abraão, que deu estratégias para os seus filhos espirituais, não para matar, mas para libertar os que estavam cativos nas garras do inimigo. Deus colocou filhos espirituais sob a sua responsabilidade, debaixo da sua responsabilidade. Você é um pai espiritual, para que você os direcione para as nações. A Bíblia diz que Abraão direcionou, organizou os grupos para que atacasse o inimigo e libertasse aqueles que estavam cativos. Perceba que Abraão deu estratégia, dividiu, a Bíblia diz que ele dividiu os homens em grupos e atacou. Percebe que Abraão instrui os seus filhos espirituais a serem organizados na missão. É o seu treinamento, é a sua disponibilidade de dar direção espiritual para os seus filhos espirituais, que tornarão eles hábeis, usados, debaixo da direção do treinamento, para que vidas sejam resgatadas através deles. Libere os filhos espirituais, não para ferir, mas para resgatar aqueles que estão nas garras do inimigo. Deus abençoe você, seja despertado. Deus te colocou para ser um pai espiritual,
Há muitos Ló que estão presos, que estão precisando dos filhos espirituais que você treinou para resgatá-los. Em nome de Jesus.